Ok, então vamos dar início à nossa sessão extraordinária de hoje. Portanto, não temos pedidos de intervenção do público. Não há período antes da ordem do dia, pelo que podemos passar de imediato ao ponto único da ordem de trabalhos, que é a apreciação e votação da proposta de aquisição do terminal rodoviário de Santarém pela CIMLT, com contratação de empréstimo bancário e confirmação do critério para efeitos de responsabilidade indireta em respeito pelo artigo 54 da Lei 73/2013, de 3 de setembro. Eu ia pedir ao Sr. Presidente que fizesse uma breve apresentação do ponto, para depois passarmos à discussão. Muito obrigado, uma boa noite. Eu primeiro quero pedir desculpa a todos, porque este ponto já foi a reunião que o professor Alfredo aqui ao pé de mim está a fazer feedback, peço desculpa. Dizer que este ponto já tinha ido à última Assembleia Municipal de Fevereiro, mas foi para conhecimento num pedido de informações que tinha sido feito pelo deputado Rui Barreiro quando das questões do terminal. E por erro não foi deliberado nessa Assembleia Municipal, e gostava de também pedir aqui desculpa por isso mesmo, já devia ter ido nessa altura. Como também várias vezes fui referindo em algumas das sessões da Assembleia Municipal, a comunidade intermunicipal estava a estudar a aquisição deste imóvel para que aí pudesse elaborar a empresa que nós também já deliberamos. Tivemos uma petição, esteve em cima da mesa, há quando o lançamento do concurso, a construção do novo terminal naquilo que é o Campo de Elefante da Câmara. Depois, como dissemos, isso avançou para não se concretizar essa proposta, e acabámos, por uma decisão da Câmara Municipal, pela aquisição da atual rodoviária, que é assim que nós a conhecemos, o terminal rodoviário, em que a Câmara Municipal fez uma decisão de poder adquirir este imóvel. Isso foi decidido por unanimidade na Comunidade Intermunicipal, e é isso que trazemos aqui, que é a responsabilidade, caso a Comunidade Intermunicipal tenha algum problema e não pague, é que é as nossas responsabilidades, aquilo que nós, de acordo com a Lei 73 e os nossos compromissos, que caso isso não se venha a verificar. Acreditamos que irá correr tudo bem, e, portanto, do ponto de vista do património, também nos parece um bom investimento, não só por causa das rendas que lá já existem, que também quase que dá para pagar uma parte substancial do empréstimo, mas como também dentro daquilo que é a estratégia da empresa intermunicipal de transportes que falámos na última sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Penso que os documentos também são muito claros, relativamente aos montantes que estão em causa, na informação que foi distribuída, e penso que estamos todos em condições de votar. Sobre algum esclarecimento adicional, também estaremos disponíveis para ajudar, caso isso seja necessário. E peço desculpa não estar, porque estamos aqui numa reunião com os presentes por causa de uma reunião da RSTJ, e estamos numa reunião em Torres Novas a preparar uma assembleia da RSTJ na próxima quinta-feira. Já era tudo, Sr. Presidente da Assembleia. Obrigado, Sr. Presidente. Pedidos de intervenção, penso que já tinha aqui dois, o Sr. Deputado Rui Barreiro e a Sra. Deputada Ana Eleutério. Pedia que se inscrevessem. Eu ia dando a palavra à medida que fossem inscrevendo-se. Sr. Deputado Rui Barreiro. Muito boa noite a todos. Apesar de estarmos numa Assembleia Municipal Extraordinária e não haver período de antes da ordem do dia, iniciava a minha intervenção condenando, obviamente, o ato de terrorismo, como condenamos todos, aquele último que aconteceu na Rússia. Quanto ao tema propriamente dito, eu diria que, e faço os esclarecimentos que o Sr. Presidente já deu, portanto, não vale a pena estar a acrescentar muito mais sobre essa matéria, só dizer que
este terminal rodoviário, portanto, não é nenhuma solução de futuro, é uma solução que serve para resolver um problema, mas que certamente a Câmara irá ponderar soluções de futuro que possam resolver, nomeadamente as questões intermodais e resolver aspectos que compatibilizem os diferentes meios de transporte e de circulação na região. Por outro lado, também a rua onde se insere o terminal provavelmente necessitará de ser repensada, a questão daquela faixa central e da impossibilidade de circular de um lado para o outro, portanto, e o eventual aumento da circulação num espaço nobre deve ser repensado. Quanto ao ponto propriamente dito, o Partido Socialista vai, obviamente, votar favoravelmente aquilo que nos é aqui apresentado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Eleutério. Muito obrigada, muito boa noite a todas e a todos. Então, em nome do Bloco de Esquerda, faço então a minha intervenção. É chamada hoje a Assembleia Municipal a pronunciar-se sobre a autorização de um pedido de empréstimo por parte da Comunidade Intermunicipal da Luzira e do Tejo, cujo objetivo é a compra de um edifício para albergar a central de caminhonagem, ficando o município de Santarém na sua quota parte com responsabilidade indireta. Lembramos que este mesmo edifício foi há cerca de um ano considerado pela Câmara Municipal de Santarém inapto para esta função por duas razões aduzidas na altura: o edifício em si e a sua localização. Por encomenda deste executivo, foi estudada a viabilidade de construir no Campo Infante da Câmara uma estrutura provisória para albergar a central de caminhonagem. Este projeto camarário foi abandonado devido à celeuma que levantou na população, que tinha por base três razões fundamentais. Não tinha nenhum cabimento gastar milhões de euros numa estrutura provisória para depois ser demolida conforme a proposta do executivo. A história ensina-nos que o provisório torna-se permanente e que isso iria retirar ao referido campo parte significativa da sua área para futura reabilitação num espaço amplo e nobre e lazer, cultura e serviços culturais. Outro ponto era o facto de ser mais uma medida avulsa, sem qualquer enquadramento macro num planeamento sério da cidade, onde a falta de um estudo de mobilidade que deveria ter por base uma cidade para as pessoas e não para os automóveis fosse o vetor fundamental. Voltamos então à casa de partida. Mais uma vez, sem qualquer estudo da mobilidade da cidade e das infraestruturas necessárias para esta mobilidade, sem plano, mas no tradicional desenrasque que muito tem caracterizado a vida desta cidade. Por ausência de um plano de mobilidade estratégico, é confrontada esta Assembleia com uma situação de facto consumado. Ou é isto, ou colocamos em perigo o desenvolvimento da futura empresa de transportes. Pretende o Executivo esconder a sua incapacidade com o aval desta operação por parte da Assembleia Municipal. Por isso, não podemos, com o nosso voto, acompanhar as pretensões do Executivo e mascarar esta atrapalhada. Como dissemos há cerca de um ano, não consideramos que, tendo em conta a realidade da estrutura da malha urbana da cidade, seja conveniente para as pessoas e para a vivência desta cidade ter uma estrutura pesada destas características naquele lugar. Mas, tendo em conta o edifício e principalmente a sua localização e os valores envolvidos, que no futuro, esperemos breve, podem ser facilmente revertidos para bem da nossa cidade, e tendo em conta a caracterização que desejamos, a concretização que desejamos breve e com sucesso para os habitantes deste concelho e da Lusíria, da nova empresa Intermunicipal de Transportes, ponderando estes fatores, o voto do Bloco de Esquerda será a abstenção. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Rita Correia. Obrigada, Sr. Presidente. Boa noite. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes.
E queria só deixar aqui 4 questões para o Executivo, para o Sr. Presidente, à semelhança do que já tínhamos feito na Assembleia anterior. Portanto, compreendemos que esta não é de todo a solução ideal, um bocadinho à semelhança daquilo que a senhora deputada Anel Deutério acabou de explanar, mas, no entanto, votaremos a favor, apesar de tudo isso, uma vez que está em causa uma necessidade imperiosa de resolver a situação com os transportes públicos na cidade, mas temos 4 questões que passo a deixar ao Sr. Presidente e gostava de ver esclarecidas. A primeira é se o terminal tem efetivamente capacidade de funcionar como estação rodoviária, com a criação e desenvolvimento desta empresa de transportes da comunidade intermunicipal, onde pensam instalar um parque de estacionamento das viaturas e oficinas de manutenção, uma vez que nas imediações não se afigura uma solução plausível e gostaríamos de ser elucidados quanto a isso. Por outro lado, também à semelhança daquilo que já foi aqui dito anteriormente pelo Sr. Deputado Rui Barreiro, temos grandes questões relativamente à fluidez de tráfego e conflitos de trânsito na Avenida do Brasil e as suas envolventes, portanto que soluções estão a ser estudadas nesse sentido. E uma última questão, que é, com a compra deste terminal, se há perspectivas de criar uma estação intermodal, com articulação de transportes públicos na cidade para melhorar a eficácia e o conforto desta operação de mobilidade dos utentes dos transportes públicos. E são estas as questões. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Alfredo Silva. Muito boa noite, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e, na sua pessoa, os membros presentes. Sobre este assunto, eu gostava de dar aqui algumas notas e alguma reflexão para que esta decisão pudesse ser suficientemente amadurecida. Apesar dos esclarecimentos fornecidos pelo Sr. Presidente da Câmara nesta reunião, bem como na reunião passada sobre a constituição da empresa, eu considero que os transportes públicos são um dos serviços que melhor podem ser externalizados pelo Estado e pelos poderes públicos. Transportar pessoas em segurança e na amplitude horária conveniente é um dos serviços mais externalizáveis. Sou defensor dos transportes públicos e do contributo que todos temos o dever de dar para a sustentabilidade e para o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Posso até dar um exemplo. Eu trabalho em Rio Maior e um bilhete de Santarém para Rio Maior, no autocarro, transportes públicos, entre estas duas cidades da comunidade, sai mais caro do que a utilização do meu carro individual, apenas com o ocupante. E isto é que é lamentável. É efetivamente a utilização individual do transporte ser mais benéfica para o utilizador do que aquilo que é a lógica do transporte público. É nesta falha de mercado que o Estado e as entidades públicas devem responder e devem intervir, corrigindo estas anomalias, estimulando os cidadãos a utilizarem os transportes públicos a preços adequados e convenientes. As funções do Estado e da administração não devem abdicar, são precisamente estas: a contratação pública competente e a regulação. A regulação do funcionamento da oferta. E por isso é preciso criar órgãos capacitados para assumir estas funções de regulação, de estímulo dos cidadãos à utilização dos transportes públicos. Mas também o Estado e a administração, aos vários níveis, deve também estar capacitado para a competente contratação pública e defender efetivamente aquilo que é o interesse público, o bem comum e o bem para a comunidade. Estou convicto que muitos autarcas sociais-democratas na comunidade intermunicipal eventualmente se deixaram capturar por algum preceito ideológico. Este preconceito ideológico de que tudo tem que pertencer ao Estado, de que tudo tem que ser feito pelo Estado e que todos os serviços têm que ser prestados à população diretamente pelo Estado, vai-nos sair efetivamente muito caro. Eu considero que esta operação, que agora envolve a aquisição do imóvel, mas na qual os municípios vão investir mais de 8 milhões de euros em 120 autocarros,
despesa corrente de cerca de 2.800.000 euros com a contratação de 136 motoristas, e isto, de facto, tem custos muito elevados, conforme o risco que também foi descrito pelo estudo que tivemos acesso. E, portanto, estes custos financeiros são elevadíssimos. E para falar em custos, temos que recordar o passado. O nosso presidente, Ricardo Gonçalves, e a sua equipa, bem sabe, nos últimos anos, tem gerido o nosso município com um propósito de pagar dívidas. Pagar as dívidas do seu antecessor, da equipa que antecedeu, que deixaram o município numa situação muito delicada. Agora, efetivamente, parece que vamos investir sério, 10 milhões de euros em autocarros, motoristas, terminal. Isto vai ter, na minha visão, custos muito elevados para o município e para as populações, porque vão deixar de ter acesso a outros bens. E, por isso, a minha posição sobre este assunto, eu votei contra a constituição da empresa, e o que se me afigura neste quadro é voltar a votar contra a aquisição deste terminal. Tenho dito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Deputado José Magalhães. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se me estão a escutar. Cumprimentar na sua pessoa a todos os presentes. E eu gostaria de dar uma nota, reforçando aquilo que disse o Sr. Deputado Rui Barreiro, da condenação com veemência do vil ataque terrorista em Moscovo, manifestando toda a solidariedade às vítimas e às suas famílias. Posto isto, eu gostaria de colocar, de facto, aparece algumas questões sobre este tema. Sem prejuízo de acompanhar o voto a favor, deveríamos, de facto, acautelar algumas questões. E a pergunta para o Sr. Presidente era se esta aquisição deste edifício encerra definitivamente o projeto de um terminal intermodal no futuro, levando em conta até que, e não é desprezível, temos um governo novo, temos um novo ministro e tudo pode acontecer, está tudo em cima da mesa, e a esperança é sempre a última a morrer. E em política também há sempre possibilidade de mudança. A recomendação que nós aqui aprovamos na Assembleia Municipal sobre a instalação provisória do terminal no Capim Infante da Câmara não apontava para um voltar atrás, mas sim a procura de um local de futuro onde pudesse nascer um intermodal. Quer dizer, o intermodal hoje em dia é já uma coisa básica em qualquer das cidades, que se tendo uma oportunidade, e esta é uma oportunidade, procuram pensar de uma forma mais integrada. Bem sei que temos que dar resposta rápida, há aqui alguma urgência, mas nós gostaríamos de ter a garantia do Sr. Presidente de que este assunto não fique enterrado e encerrado. Há sempre a possibilidade de uma forma conjuntural, se poder voltar a colocar esta questão, que é muito importante. Nós continuamos longe da estação de comboios. Quer dizer, o intermodal seria a integração de todos a mobilidade e todos os meios de transporte possíveis, públicos, numa relação integrada. Nós continuamos a ter dificuldades a chegar à estação de comboio e arranjar um transporte que nos traga para cima, para o Planalto, e, portanto, isto só pode ser entendido como uma solução, de facto, a curto e muito a médio prazo. Depois, posto esta minha questão, pergunto se está cautelado, de alguma forma, em termos contratuais ou não, para o futuro, havendo a sorte, entre aspas, de o intermodal ir para a frente, como é que a Câmara tem cautelado a sua posição perante um edifício? Ou volta a ficar com um elefante branco nas mãos? Porque depois aquele edifício não serviria, logicamente, para aquela atividade, seria desativada a operacionalidade dos transportes, porque teríamos um intermodal e ficaríamos outra vez com um edifício de grandes dimensões, sem um projeto, sem um plano B, e acho que a cidade já tem que chegar edifícios desse género, em que a Câmara não tem ou escala, ou projeto, ou planeamento
para dar futuro a esse património. Portanto, era bom que isso tivesse pensado, e tenho a certeza, certamente, Sr. Presidente, que isso está pensado. E depois, enfim, reforçar aquilo que disse a senhora deputada do Bloco de Esquerda e a senhora deputada também da CDU, que, de facto, os constrangimentos à operacionalidade de uma atividade daquelas no centro da cidade, estamos a falar de ruído, estamos a falar de poluição, estamos a falar de manobra de transportes de grandes dimensões e, portanto, se mesmo a curto prazo e a médio prazo, isso está, enfim, de alguma forma, vai ser de alguma forma minimizado, porque tem um impacto muito grande este tipo de operações. E é tudo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Melo. Boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Eu quero começar por me associar ao voto de condenação já de vários deputados municipais ao atentado desta semana. E, de facto, é um ato que merece a condenação de todos, é revoltante a todos os títulos, e o CDS não pode deixar de solidarizar com todas as vítimas. Relativamente ao ponto que aqui está em discussão, nós vamos votar favoravelmente a esta matéria, e, entretanto, não posso deixar de dizer, face a vários deputados já falaram sobre alguns dos problemas daqui decorrentes, que estou completamente de acordo com o Sr. Deputado Alfredo Silva, julgo que a solução poderia ser outra. Por outro lado, o que diz também a Sra. Deputada Rita Correia e agora, por último, o Sr. Deputado José Magalhães, suscita-me, e era a única questão que eu tinha, mas partilho as preocupações manifestadas por estes deputados que acabei de citar. A preocupação que tenho tem que ver realmente com o aumento da circulação que se antevê para aquela zona da cidade. Eu antecipo que se complique muito ali o tráfego. Do ponto de vista ambiental, as coisas não melhoram. E do ponto de vista do ruído também haverão preocupações acrescidas. E, portanto, a minha questão é saber se a Câmara, enfim, certamente que pensou no assunto, se tem alguma solução para mitigar estes problemas que vão necessariamente ocorrer. Parece-me que é inevitável com esta solução. Solução esta que poderá vir a perpetuar-se, e, portanto, isto poderá ser a solução para os próximos anos. E, portanto, não vejo como é que esta seja uma boa solução se não for mitigada com algumas medidas que venham a ser adotadas. E, portanto, a minha questão para o Sr. Presidente da Câmara é saber o que é que foi discutido a este propósito e se tem alguma coisa pensada ou se vão começar a pensar a breve trecho. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Muito obrigado, eu penso que me estão a ouvir, eu peço desculpa estar mais uma vez a falar Sim. no telefone, também com o ataque que existiu e claro que demonstra hoje em dia a complexidade do mundo em que vivemos. Ao deputado Rui Barreiro dizer que relativamente à questão do terminal e tudo aquilo, foi no seguimento daquilo também que falámos na reunião e também que o Sr. Deputado colocou essas questões. Sobre a deputada Eleutério que falou, nós não concordamos. Eu quero aqui esclarecer uma situação que é o seguinte. O município de Santarém hoje delegou à semelhança dos restantes na Comunidade Intermunicipal como entidade de transportes. Com isto não estamos a fugir de uma responsabilidade, somos 11avos da deliberação, mas há uma coisa que também, se for verificar naquilo que foram as minhas intervenções, esta foi uma primeira solução que a Comunidade Intermunicipal, conjuntamente com o município, tentou que fosse de imediato levada a cabo a quando do concurso para os transportes da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo. Não era para a constituição da empresa, para o tal concurso que ficou deserto e que teve um processo antes sequer de começar. Porquê? Porque o município de Santarém era o único que não tinha na sua posse nenhum terminal e para lançar o concurso foi entendido pelos juristas da Comunidade Intermunicipal, a Sociedade Pacheco e Amorim, que tínhamos que ter um espaço. Ainda sugerimos que deveria ser entidade
que concorresse, que sugerisse qual o melhor local, mas foi entendido que deveria ser à partida um local. Acho que no passado expliquei isto, pelo menos tentei fazer sobre esta matéria, de acordo com aquilo que nos era dito pela comunidade intermunicipal. Como não se conseguiu negociar que era aquilo que já estava, e era manter as coisas como estavam, avançou-se numa segunda solução para aquilo que era o Campo Emílio Infante da Câmara, apesar de todos os outros estudos. E, portanto, foi nesse seguimento que apareceu. Também recordo aquilo que foram as petições para que não se fosse construído este espaço, este terminal, no Campo Emílio Infante da Câmara. A deputada Rita Correia colocou algumas questões relativamente à questão da solução ideal. Eu recordo que o município de Santarém tem uma posição geográfica que no passado, há muitos séculos atrás, era importantíssima, porque estava num alto, estava num planalto que ajudava na defesa, tinha muitas mais-valias. Hoje, em algumas questões, do ponto de vista da mobilidade, não ajuda assim tanto. Por exemplo, nós não conseguiremos ter uma circular urbana no todo o perímetro da nossa cidade, porque do outro lado temos o Tejo, e isso será muito difícil de fazer, percorrer por carros. Não é nada que a engenharia não faça, era muitos milhões de euros, que nem o país, nem o Conselho têm para o fazer. Sobre a questão do parque de estacionamento, se chega para os autocarros, dizer que isto é a aquisição de todo aquele imóvel. Também a parte de baixo, que hoje funciona como oficina de uma outra entidade, poderá servir claramente para aquilo que a senhora deputada está a questionar. E sobre a questão da solidez do tráfego, eu gostava de dar nota, ou seja, da fluidez do tráfego, eu gostava de dizer que, como disse, a questão da empresa, isto de acordo com os estudos da Câmara Municipal, nesta primeira fase, o circuito de autocarros serão os mesmos, não haverá aqui aumento de circuitos, para além daquilo que nós queremos para Santarém, que é o Mobicena, temos que aumente, mal esteja constituída a nova empresa, os restantes serão os mesmos. Relativamente à questão do intermodal, claro que haverá soluções, eu também falarei aqui em resposta ao deputado também que colocou esta questão, nomeadamente ao deputado Alfredo Silva. Ao deputado Alfredo Silva, eu gostava de dizer que, relativamente à questão que referiu, ser mais caro em transportes públicos do que de transportes privados, é algo que nos faz a todos nós pensar. Eu quero acreditar no estudo intermunicipal, como tive a oportunidade de dizer eu próprio, ao início da constituição da empresa, tive várias dúvidas, nomeadamente a evolução de alguns dos estudos também me fez mudar de opinião em algumas matérias. Sei os riscos que temos, mas também quero dizer, e o professor também acabou por reconhecer isso mesmo, que relativamente noutras matérias não foi este o tipo de solução que tomámos. E eu recordo, nós temos a manutenção dos nossos jardins tão externalizadas, portanto não somos nós que as fazemos, nós temos a recolha de resíduos sólidos, não somos nós que as fazemos, é uma entidade que o faz, nós temos um contrato de manutenção de estradas, não são os nossos serviços que a fazem, são uma entidade externa que o faz, nós temos os nossos carros de serviço, não são nossos, são um AOE, portanto nós temos grande parte daquilo que é os nossos serviços, nós temos as nossas fotocopiadoras que são assim, eu podia estar aqui numa elencagem e percebo aquilo que o professor está a dizer e quando coloca o presidente Ricardo Gonçalves, não é normal fazer este tipo de decisão e assumo aqui perante todos que o professor Alfredo, que me conhece muito bem, tem razão nisso mesmo. E eu não deixei, não escondi na anterior reunião que tinha algumas dúvidas, mas perante muitos cenários que aqui estão, terem ficado com custos certos, nós temos cerca de 75% da receita já ser dos municípios, da maneira de nós podermos mais à frente vir também a vender a empresa, a perspectiva que nós tivemos de também tentar adquirir uma empresa e não conseguirmos, de não haver muitos players, se calhar haver aqui alguma cartelização até neste setor, foram algumas questões que ponderadas nos levaram a tomar esta decisão. Isto também foi apresentado aos vereadores através de reuniões com o Dr. António Torres, que esteve connosco, mas que também fique claro, professor, não mudo por estar com uma decisão destas muito contrário às que costumo ter, e fiz aqui uma elencagem muito grande relativamente a outras matérias,
de o ter. Mas, portanto, eu quero acreditar que correrá bem esta empresa, tem riscos com toda a certeza, mas também acho que tem aqui margem de crescimento pela questão daquilo que nós analisamos, nomeadamente numa área, e agora também vou aqui abrir se calhar um pouco o jogo, há aqui dentro da empresa, agora não estou a falar em concreto do terminal, mas da empresa, voltando um pouco atrás, à última Assembleia Municipal, nomeadamente ao nível daquilo que é a contratação de serviços ocasionais, eu acho que essa contratação de serviços ocasionais poderá ajudar e muito aquilo que é ao equilíbrio das contas e ao superávit que eu espero que a empresa intermunicipal venha a ter. Mas, portanto, com isto também equilibramos, nós respondemos por uma percentagem de pouco mais de 20% desta empresa intermunicipal, ou seja, ainda acaba por ser um quinto, mas o risco também acaba por estar diluído por todos os municípios. Relativamente à questão do terminal, e dar aqui nota, também foi perguntado algumas questões sobre aquilo que poderá ser o intermodal, e o próprio deputado Zé Magalhães questiona isso. Eu gostava de dar nota que o município de Santarém tem estudos de mobilidade feitos intermunicipais, feitos pela comunidade intermunicipal, mas também temos estudos nossos, alguns já com alguns anos, e que nos falam de outro tipo de situação. Mas para lá avançarmos, temos que ter algumas outras situações. Nós temos, por exemplo, um estudo da Faculdade de Coimbra de 2010, 2009, 2010, que quando estava para nascer o desvio da linha do Norte, que defendia que devíamos ter 3 Park and Riders, ou seja, que como iria nascer uma grande estação ferro-rodoviária na Portela das Padeiras, não sei se estão recordados disso, defendia que aí deveria ser uma das entradas de Santarém, a outra devia ser na Ribeira de Santarém e a terceira entrada seria junto ao Penema. Ou seja, era aí que os autocarros iriam estar a parquear e era daí que as pessoas deixariam os seus carros e entravam em Santarém por via de transportes públicos, ou seja, não entrariam quase carros nenhuns em Santarém. Isso é um estudo que ainda temos, claro que o desvio da linha do Norte acabou por não acontecer. Muitos de nós aqui, até nesta Assembleia Municipal, hoje, se calhar, achamos que, mesmo havendo esse desvio, devia uma nova estação surgir junto ao Penema. Portanto, há muitas situações que têm que ser estudadas em conjunto por diversas entidades. Relativamente a esta matéria, foi uma decisão do ponto de vista do património da comunidade municipal, de uma análise bastante criteriosa, que também, como tive a oportunidade de dizer, que tem já acopladas algumas rendas, nomeadamente que está dos móveis, do restaurante, claro, restaurante não, a cafetaria que lá está, um outro cafetaria / restaurante, e dizer que, de acordo com aquilo que é o empréstimo que a comunidade municipal está a fazer, uma parte substancial desse empréstimo até já vai ser suprido por estes contratos que já existem. Portanto, o esforço dos municípios não será aqui nenhum, com toda a certeza. Também está a empresa, professor Alfredo, agora muito para si, efetivamente é um desafio, espero que corra bem. Se não correr bem, eu, como disse, tive muitas dúvidas ao início, fui-me deixando convencer sobre esta matéria. Se não correr bem, também estarei cá para dizer, olha, estava errado e aquilo que costuma ser a minha linha normal, quebrei-a e não correu como devia. Mas, portanto, os estudos não me levam a acreditar que esteja errado. Acredito que tomámos a melhor decisão, como disse os vereadores também, o Dr. António Torres, e também foi esta a nossa decisão. Para já era tudo, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho aqui não sei se são 3 pedidos de intervenção. Engenheiro Rui Barreiro. Deputado Rui Barreiro. Deputado Alfredo Silva, é pedido de intervenção. Sim. Já cá estou.
Não sei se tem algum pedido de intervenção. Se é um pedido de intervenção, como tem a mão levantada. Não, eu só queria reforçar, provavelmente fui muito célere na minha primeira intervenção. Só queria reforçar, digamos que os aspectos que aqui foram trazidos em cima da mesa. Por outro lado, penso que a leitura que o Sr. Deputado Alfredo Silva faz é uma leitura talvez demasiado ideológica, não está em causa a questão da bondade do negócio ou da dificuldade ou da eventual dificuldade que isso possa vir a trazer aos municípios, mas o exemplo que deu da ligação Santarém-Rio Maior é precisamente a justificação para que possa haver investimento por parte dos municípios, de forma a que haja condições que melhorem o serviço público prestado pelo transporte público. Agora, não é esse o assunto que nos traz hoje, e, portanto, por isso é que eu focalizei a minha primeira intervenção. Este assunto é muito claro, e se nós quisermos fazer uma discussão sobre a empresa, podemos fazê-la, e pode-se fazê-la no seio da Assembleia Municipal, assim como poderão ser feitas outras matérias em que o investimento público se calhar justificar-se-ia e não está a ser feito, ou ao contrário. Hoje o que estamos aqui a decidir está na ordem de trabalhos e é sobre esse aspecto que eu acho que nos devemos focar, sem prejuízo do interesse e das matérias de caráter ideológico ou técnico ou económico que possamos querer debater. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado David Pachetti. Deputado David Pachetti, não vai. Não. Sim? Sim. Não consigo, estou com falta de rede. Agora estávamos a ouvir, mas. Consegue-me ouvir? Agora sim. Senhor Presidente, muito obrigado pela palavra. Cumprimento a si, cumprimento a todos os colegas deputados e também aos elementos do Executivo Municipal. Fundamentando a nossa opção, a opção do nosso grupo municipal, vou socorrer-me de um estudo que foi feito pelo nosso partido a nível distrital, de um parecer a nível distrital, e nesse sentido, resumindo a nossa opinião, toda esta iniciativa vai num sentido da estatização que já foi aqui falada, não é? Pronto. E que até o Sr. Presidente da Câmara diz que não seria uma opção, digamos assim, dentro das suas primeiras opções, vai no sentido da estatização e do investimento na compra do edifício, numa administração feita por 3 presidentes da Câmara cujo core business não é certamente a área dos pela contratação de administradores, pela compra de muitos veículos em primeira mão, em segunda mão, que é um investimento extremamente avultado. Portanto, estamos a falar aqui de um investimento ao nível dos municípios elevadíssimo. Agora deixamos de ouvir. Uma área que, portanto, nesse sentido, apresenta... Deixamos de ouvir. Agora já me estão a ouvir? Sim. Sim. Portanto, é um investimento muito avultado para estes municípios, numa área que não é o core business dos presidentes das câmaras e que pode ser, é um risco muito elevado. E, portanto, não nos parece que devamos ser nós que não estamos no Executivo a apresentar uma solução, mas parece-nos de qualquer maneira que a solução não é a solução apresentada. E, portanto, o nosso parecer é que devia-se estender o contrato custos adicionais do que entrar numa opção desta dimensão que aqui é apresentada e que pode, de certa maneira, enterrar
as contas destas câmaras, tal como outros investimentos similares ao nível quer nacional, quer mais local em Portugal. E, portanto, o voto do nosso grupo vai ser contra esta proposta. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Presidente quer fazer mais alguma intervenção. Eu penso que focar sobre as matérias e dizer que acredito no estudo que a Comandante Municipal fez e como vi o estudo e analisámos o estudo, estou aqui. Não é a minha matriz, não é esta, mas como disse o deputado Rui Barreiro, nós temos de estar a falar de ideologia, olhar para os estudos dão-nos garantias para avançar e é isso que estamos a fazer. Obrigado, Sr. Presidente. Não temos mais intervenções, vamos então passar à votação. Eu ia pedir que baixassem todos quem tem mão levantada, baixasse. O caso do Sr. Deputado David Pachete e o Deputado Rui Barreiro. O que eu faço para baixar? É carregar outra vez no mesmo botão? Exatamente. Obrigado. Vou ver. Ok. Sr. Deputado Rui Barreiro, já agora. Rui, baixar a mão. Baixar a mão. Rui. Continuo com a mão levantada. Agora já não. O Nuno Brás. Exato. Agora ninguém tem a mão levantada. Vou passar à votação. Vamos usar as mãos levantadas para votar. Ok? Então eu ia pedir quem vota contra que levantasse a mãozinha lá. Deixem ficar até eu dizer a mãozinha levantada. Deixem ficar. Quem vota contra? Eu pergunto se me estão a ver e se tenho a mão levantada. Não tenho Agora não tem há pouco, mas já vi que levantou há pouco. Portanto, tenho 3 votos contra dos deputados Alfredo Silva, David Pachete e Luís Peralta. Ok. Portanto, eu pedia que baixassem. Quem se abstém? Uma abstenção. E votos a favor. Ok. Obrigado a todos. Eu fiz uma pré-contagem há pouco, portanto, podem baixar. A proposta foi aprovada com 36 votos a favor, 3 votos contra e uma abstenção. Ok? Portanto, 36 votos a favor, 3 contra e uma abstenção. Eu ia propor que a ata fosse aprovada em minuta. Penso que ninguém só por A. Ok? E, portanto, dou por concluída a nossa sessão. Não temos pedidos de intervenção do público. Dizer que vamos ter, obviamente, a nossa reunião ordinária em abril. Iremos depois convocar a conferência de líderes para definirmos uma data. Portanto, depois veremos. Agora, de qualquer das maneiras, porque pode ajudar os presidentes de junta a marcar as suas assembleias, dizer que, uma vez que vou estar fora do país, a Assembleia Municipal não será nem no dia 29, nem no dia 30 de abril. Portanto, poderão aproveitar os presidentes de junta a fazerem as suas assembleias ordinárias nestas datas. Ok? Assim sendo, e dava a sessão por encerrada. Boa noite a todos e uma boa semana de trabalho e boa Páscoa. Páscoa feliz.